Ninguém sabia desse amor, porque ninguém podia saber. Todas as madrugadas, no mesmo horário, dois corações se encontravam, separados por um vidro frio. Não havia toque, não havia abraço, nem promessa, só o risco. Ela vivia sob regras que não escolheu. Ele pagava por um erro que já não conseguia explicar. Alemar não era um sonho bonito, era uma sentença. Se fossem descobertos, um deles perderia tudo, talvez a liberdade, talvez a própria vida. Mesmo assim, todas as noites, eles voltavam, até que numa madrugada, algo saiu do controle. Uma escolha precisaria ser feita, e o preço do amor nunca mais seria esquecido. Coração partido fique até o fim, porque nem todo amor nasceu para ser tocado. O relógio digital marcava 3h17 quando o som dos passos ecoou pelo corredor vazio. Sempre o mesmo horário. Sempre o mesmo silêncio pesado que parecia observar tudo. Ela caminhava devagar, como se cada passo precisasse pedir permissão ao chão frio. O coração batia num ritmo descompassado, não de medo, mas de antecipação. Aquela madrugada não era diferente das outras. E, ao mesmo tempo, era completamente diferente. Do outro lado do vidro, ele já estava ali. Não se olhavam de imediato. Nunca era assim. Havia um ritual silencioso entre eles. Primeiro, a respiração precisava se acalmar. Depois, os olhos se encontravam, com cuidado, como quem toca algo sagrado sem usar as mãos. Entre eles, um vidro grosso, frio, inquebrável. Mais que uma barreira física, era um aviso constante. Vocês não deveriam estar aqui. Eles nunca falaram sobre como tudo começou. Talvez porque dar nome àquilo tornaria tudo mais real e mais perigoso. O que existia ali nasceu pequeno, quase invisível. Um olhar que durou meio segundo a mais. Um silêncio prolongado. Um reconhecimento estranho, profundo, como se duas dores antigas se reconhecessem no escuro. Ela conhecia bem aquele lugar. Sabia onde as câmeras não alcançavam. Sabia quais portas rangiam e quais permaneciam mudas. Aprendeu isso não por curiosidade, mas por necessidade. Havia regras que não estavam escritas em lugar nenhum, mas eram sentidas o tempo todo. Ele também conhecia o lugar, mas de outro jeito. Para ele, aquilo não era rotina. Era punição. Era espera. Era o tempo passando devagar demais. O mundo dele só existia ali, naquele recorte de madrugada roubada. Fora dali, eles eram estranhos, invisíveis um para o outro. O olhar jamais poderia se cruzar sob a luz do dia. Ela apoiou a mão no vidro, não com força, apenas o suficiente para sentir o frio atravessar a pele. Ele fez o mesmo, quase no mesmo segundo. As mãos ficaram alinhadas, separadas por centímetros impossíveis. Não havia palavras. Nunca houve muitas, porque palavras podiam ser ouvidas. O silêncio, não. Ela desviou o olhar por um momento. Havia algo pesado em seu peito naquela noite. Um pressentimento. Uma sensação antiga que subia pela garganta, dificultando a respiração. Como se o corpo soubesse antes da mente que algo estava prestes a mudar. Ele percebeu. Sempre percebia. Os olhos dele procuraram os dela com urgência contida. Um pedido mudo. Um fica sem som. Um não vá disfarçado de calma. Ela respirou fundo. Era ali que tudo começava a doer. Porque amá-lo nunca foi leve. Nunca foi romântico do jeito que as histórias costumam contar. Era tenso. Era contido. Era sobreviver ao desejo todos os dias. Amar em silêncio exige mais do que coragem. Exige resistência. Exige aceitar que nunca haverá prova física daquele sentimento. Nenhum toque para confirmar que é real. Nenhum abraço para ancorar a emoção. Ainda assim, o amor cresceu. Cresceu no jeito como ele decorava os mínimos detalhes do rosto dela, como se tivesse medo de esquecer. Cresceu na forma como ela ajustava o próprio tom de voz quando falava com ele, como se quisesse protegê-lo do mundo inteiro. Havia segredos que eles nunca trocaram, passados que permaneciam intocados. Não por falta de confiança, mas porque certas verdades poderiam romper o equilíbrio frágil que mantinha tudo de pé. Ela sabia coisas demais. Ele sabia coisas de menos. E isso também era perigoso.
Naquela madrugada, algo nos olhos dele estava diferente. Não era apenas saudade. Não era apenas desejo. Havia um brilho inquieto, como alguém que carrega uma decisão pesada demais para guardar sozinho. Ela sentiu um nó se formar no estômago. O silêncio se alongou. O tempo pareceu suspenso. Do outro lado do corredor, uma porta se fechou com um estalo seco. Os dois congelaram por instinto. O coração dela disparou. O dele também. Durante alguns segundos intermináveis, eles lembraram exatamente do que estavam arriscando. Se alguém visse, se alguém suspeitasse, se alguém decidisse observar mais de perto, nada do que existia ali sobreviveria. A porta não voltou a abrir. O corredor permaneceu vazio. Mas algo havia sido quebrado naquele breve susto, a ilusão de segurança. Ela percebeu que aquela história estava chegando perto de mais de um limite invisível. Havia momentos em que o amor parecia maior que o medo. Em outros, o medo engolia tudo. Aquela noite pertencia ao segundo tipo. Ela afastou lentamente a mão do vidro. Ele sentiu, mesmo sem tocar, sentiu. Os olhos dele se arregalaram, não em desespero, mas em compreensão dolorosa. Como quem entende antes de ouvir. Como quem já sabia que aquela sensação estava a caminho. Ela tentou sorrir. Um sorriso curto, frágil, quase um pedido de desculpas. Ainda não era um adeus. Mas também não era apenas mais uma noite. O relógio continuava marcando 3h17, como se o tempo se recusasse a avançar. O silêncio entre eles se tornou mais denso, carregado de tudo que não podia ser dito. Ele aproximou o rosto do vidro, o suficiente para que ela visse detalhe das lágrimas contidas. Não caíam. Nunca caíam ali. Chorar seria admitir demais. Chorar seria perder o controle. Ela sentiu os próprios olhos arderem. Amar daquela forma tinha um custo que aumentava a cada madrugada. E ambos sabiam que, em algum momento, alguém teria que pagar essa conta. O vidro continuava intacto. O sentimento, não. Quando ela finalmente deu um passo para trás, algo dentro deles partiu em silêncio absoluto. Nenhum gesto desesperado, nenhuma tentativa de impedir, apenas aceitação dolorosa. Porque amar, às vezes, também é saber quando não segurar. Ela se virou, caminhando lentamente de volta pelo corredor escuro. Não olhou para trás. Se olhasse, talvez não tivesse força para ir embora. Ele permaneceu ali, imóvel, com a mão ainda suspensa no ar, como se o corpo se recusasse a aceitar que aquela distância, naquela noite, tinha se tornado maior do que de costume. E enquanto os passos dela desapareciam, uma certeza pesada tomou conta daquele espaço silencioso. Aquilo que existia entre eles não sobreviveria por muito mais tempo, do jeito que estava, mas ainda havia verdades não ditas, escolhas não reveladas, consequências à espera, e nenhuma delas seria suave. O vidro permanecia frio, refletindo as luzes tênues do corredor vazio. Ele ainda estava ali, imóvel, a mão suspensa no ar como se o próprio corpo recusasse aceitar a realidade. Ela havia recuado, mas aquela distância não apagava e crescia entre eles há meses. Cada respiração dela, cada passo afastando-se, ecoava dentro dele como uma batida que não podia ser ignorada. O amor que nunca se tocou parecia mais pesado do que qualquer abraço que poderiam ter dado. Ela sentiu o mesmo. Cada passo fazia sentir a ausência dele, como se um pedaço do próprio coração permanecesse preso atrás do vidro. Mas o medo era maior do que o desejo. Ela sabia que amar ali não era um ato de liberdade, era um risco calculado que poderia custar vidas. E, ainda assim, algo dentro dela queimava, pulsando contra todas as regras e precauções. Quando se viraram ao mesmo tempo, o olhar dele se encontrou por um breve instante. Nada foi dito, mas tudo foi comunicado. Um pedido, uma promessa silenciosa, uma dor compartilhada que ninguém mais poderia entender. O corredor, o vidro, o silêncio, tudo conspirava para tornar aquele amor impossível, ao mesmo tempo irresistível. A madrugada continuava avançando, lenta, pesada, e com ela crescia a urgência de uma escolha. Eles não poderiam continuar assim. O tempo, que até então parecia suspenso, agora pressionava com força. Cada segundo desperdiçado aumentava o risco de que alguém descobrisse, e com isso, que a vida dele se tornasse irreversível.
Ele respirou fundo, sentindo o peso da decisão se aproximar. Finalmente, falou, mas em um sussurro que apenas atravessava o vidro entre eles. Eu não posso mais esperar. Amanhã, talvez não exista essa chance. Ela fechou os olhos. Sabia o que ele queria dizer. Era impossível não saber. O amor que eles compartilhavam, silencioso, proibido, mas tão real, exigia coragem. Uma coragem que nem todos teriam, mas que eles, de algum modo, tinham encontrado dentro de si. Ela aproximou o rosto do vidro, e por um instante o mundo pareceu se reduzir àquele ponto. Ele levantou a mão, tocando o vidro de leve, e um arrepio percorreu seu corpo. Um arrepio que não era apenas frio. Era desejo contido, necessidade reprimida, reconhecimento de uma dor compartilhada. Eles nunca haviam se tocado, mas aquele gesto valia mais do que qualquer toque. As lágrimas, contidas até então, ameaçavam cair. Não poderiam cair. Chorar ali seria admitir demais, seria tornar vulnerável o que deveria ser protegido. Mas, mesmo assim, o coração de ambos gritava silenciosamente: não podemos continuar assim. Ela afastou-se alguns passos, mas parou. O corredor estava silencioso. O mundo parecia ter se esquecido deles. Por um momento, ele achou que talvez pudessem apenas perder na escuridão e fingir que nada existia. Mas eles não podiam. Porque amar, assim, era mais do que paixão. Era verdade, e a verdade não podia ser escondida para sempre. Eu sei, ela finalmente disse, a voz quase inaudível. Eu sei que não podemos fugir disso. Mas e se alguém nos ver? E se? Ela parou, incapaz de continuar. A ameaça pairava sobre eles, invisível, concreta, impossível de ignorar. Ele apenas balançou a cabeça, compreendendo. A vida era mais perigosa do que qualquer desejo. Mas havia um limite para tudo, e aquele limite estava prestes a ser cruzado. O relógio marcava 3h45. Eles tinham poucos minutos antes que qualquer passo errado fosse fatal. Ela respirou fundo, sentindo cada célula do corpo vibrar com a intensidade do momento. Ele se aproximou lentamente do vidro, o rosto marcado pela emoção, os olhos fixos nos dela. Eu te amo, disse ele, simples, direto, sem necessidade de provas físicas. Só palavras, mas suficientes para atravessar o vidro, atravessar a distância, atravessar o medo. Ela sentiu o coração acelerar, as lágrimas ameaçando cair novamente. Mas desta vez não era apenas medo, era reconhecimento, era amor, puro, intenso, impossível. Eu também, respondeu ela, num sussurro que parecia ecoar por todo o corredor, embora ninguém mais estivesse ali para ouvir. Por alguns segundos, o tempo parou. Eles ficaram ali, respirando, encarando, sentindo o impossível peso daquele amor proibido. Era doloroso, mas também belo. Uma beleza que só quem ama sem poder tocar consegue compreender. Então, algo mudou. Um som vindo do final do corredor, quase inaudível, mas suficiente para fazê-los recuar. A ameaça estava próxima. O perigo não era mais imaginário. Estava chegando. A adrenalina subiu, mas não apagou o desejo. Pelo contrário, aumentou. Transformou o silêncio em tensão, o vidro em uma fronteira entre o possível e o impossível. Ela sabia que aquele era o momento decisivo. Um passo em falso e tudo poderia acabar. Mas outro passo, e poderiam finalmente se arriscar. A escolha estava diante dela, mas o risco era real demais. Ele segurou a mão contra o vidro mais uma vez, não para tocar, mas para oferecer suporte silencioso. Ela entendeu a mensagem. Coragem não era ausência de medo, era agir apesar dele. No instante seguinte, ele fez algo inesperado. Não atravessou o vidro, impossível, mas deixou uma pequena mensagem gravada no vapor. Se eu pudesse te tocar, nada mais importaria. Ela leu, engoliu o nó na garganta e sorriu com tristeza. A intensidade do sentimento não precisava de toque, mas o toque seria devastador. Ambos sabiam que qualquer tentativa poderia mudar tudo, e não necessariamente para melhor. Os minutos finais da madrugada chegaram. Eles sabiam que teriam que se separar. Ainda havia riscos, ainda havia mundos separados e regras que não podiam quebrar. Mas havia algo que ninguém poderia tirar. O que eles sentiram, o que cresceram em silêncio, a verdade daquele amor impossível.
Ela deu os últimos passos para se afastar, mas parou por um instante, olhou para ele uma última vez, e naquele olhar havia tudo: desejo, medo, gratidão, tristeza, esperança. Ele respondeu com o mesmo olhar, e ambos compreenderam. O vidro não podia impedir o amor deles. Ele apenas o moldava, tornando-o mais profundo, mais real, mais impossível de esquecer. Quando a porta se fechou atrás dela, ele permaneceu ali, imóvel. O corredor estava vazio, silencioso, mas o eco daquele amor ainda preenchia cada centímetro. A madrugada continuava, mas nada seria igual novamente. Eles sabiam que a história estava apenas começando. O vidro, o corredor, o silêncio, tudo se tornará um santuário de sentimentos proibidos, uma memória que nenhum toque físico poderia substituir. E enquanto o sol ainda estava distante, eles sabiam que, apesar da separação, o que sentiam atravessaria qualquer obstáculo. O amor que nasceu no silêncio da madrugada havia sobrevivido à impossibilidade de ser tocado, mas não sobreviveria sem decisões futuras. Algo maior se aproximava, algo que testaria cada sentimento, cada coragem, cada escolha. E o coração de ambos já sabia, nada jamais seria como antes. Às vezes, o amor mais verdadeiro não é aquele que nos dá toque, abraço ou conforto imediato. É o que sobrevive ao silêncio, ao risco, à impossibilidade. É o que exige coragem, paciência e respeito pelo outro, mesmo quando o coração quer tudo ao mesmo tempo. O amor real não precisa ser visível. Ele se prova na intensidade das emoções, nas escolhas difíceis, na lembrança que permanece, mesmo separados. Porque amar também é saber proteger, mesmo que doa, mesmo que seja impossível, mesmo que o mundo diga que não pode existir. E é nesse espaço proibido, silencioso e intenso, que os sentimentos mais verdadeiros florescem, mais fortes do que qualquer toque poderia alcançar.